Olá, boa tarde a todos. Nesse domingo, dia especial de prova do TSE unificado em todo o país, uma prova extremamente aguardada, mais de um ano aí de expectativa em relação a esse concurso. Mudança de banca organizadora lá no início, antes era FGV, agora tivemos a oportunidade de fazer uma provinha Sebrasp, uma prova boa, alto nível, e aí que vai selecionar bem, né, os candidatos, os novos servidores da Justiça Eleitoral. Eu sou Ricardo Félix. Eu sou Stone San, até, Ricardinho, a ministra Carmen Lúcia, né, saudou todas as pessoas que prestaram o concurso e hoje a gente está aqui para corrigir com vocês a prova do TSE unificado, a parte de medicina. Isso, a parte de clínica médica. Depois desse vídeo, vocês vão ter a oportunidade de ter a correção da parte de medicina do trabalho com a doutora Fernanda Lima, ok? Então, eu e Stone, nós somos os dois professores do médico concursado. Eu sou médico hoje do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte, então quem passar na prova aqui em Natal vai trabalhar comigo, será um ótimo privilégio. Responsa. Também sou médico da EBSER, do Hospital Universitário Onofre Lopes, onde eu me formei e onde eu adoro estar. Já passei em outros concursos, como o TJ de São Paulo, Ministério Público da União, que era Sebrasp, TRT de São Paulo, TSE de São Paulo. E meu amigo Stone. Já, né, atualmente estou trabalhando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e na UFRN. Já fui aprovado em outros concursos também, como o da Câmara dos Deputados, que teve recentemente agora para Brasília, FGV, né? Tribunal Regional do Trabalho aqui da nossa região, 21ª, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, estou aguardando a listagem final, mas provavelmente, graças a Deus, vou ficar em primeiro também. Muito bem, vamos para o que interessa. Primeira questão, Stone. Então, a prova da Sebrasp, né, assim, uma prova dentro do esperado, né, eu diria, Ricardinho, acho que pecou um pouco, porque não variou tanto, eu tinha vários itens do edital, e a prova se concentrou bastante ali em medicina do trabalho e cardiologia, inclusive na discursiva, né? Nada também muito fora do esperado, mas vamos abordar um pouquinho as questões. Eu esperava uma questão de medicina do trabalho na discursiva. Eu já vi provas, editais anteriores de outras bancas, que você tem um pedaço pequeno ali de uma matéria e, de repente, essa matéria vem na discursiva. Como a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que cobrou uma questão de auditoria e quebrou a perna de todos os candidatos. Muita gente boa ficou pelo caminho. Eu vou começar lendo e a gente varia. Em relação às queixas, paciente serviço de urgência. A sinusite aguda pode causar forte dor que se irradia para o ouvido através do sexto nervo craniano. Sexto nervo, nervo abducente, não tem relação aí com transmissão de dor para ouvido. O angioedema e a urticária são só processo fisiopatológico, mas ocorrendo em diferentes alvos da pele, níveis da pele. O angioedema envolve a derme superficial e a urticária compromete a derme mais profunda e subcutânea. É exatamente o contrário, tá? Isso aí a gente destaca muito numa apostila de miscelânea, que tem doenças da pele, um pouco de imunodeficiência, queimaduras, intoxicações. Então, vou mostrar um trecho do nosso material que isso está bem destacado. A migrânia não é considerada uma cefaleia vascular, beleza. E os desfechos do seu tratamento não podem ser previstos pelos efeitos vasculares. Essa questão, né, Ricardinho, ela é ipsis literis retirada do Harrison, a gente forçou isso, né, falou bastante, isso inclusive está escrito no nosso material, que a Sebrasp gosta do Harrison como fonte. A questão está correta, tá certo? Talvez quando a gente pense aí no tratamento, a gente pense sobre efeito vascular, por exemplo, dos triptanos, mas, de acordo com o Harrison, os desfechos do tratamento da enxaqueca também não podem ser previstos pelos seus efeitos vasculares. Já mostro para vocês como é que está lá no material. E a gente, inclusive, colocou, né, na nossa mentoria, a gente fez simulados cheios de questões inéditas, e a gente colocou isso aí no nosso comentário do simulado, em questões de simulado para os nossos alunos. Muito bem, um dos diferenciais, eu acho, do médico concursado é exatamente conhecer a fundo essas bancas, tá? A Sebrasp, desde a época da residência de clínica médica, eu fiz a prova do ANB, passei em primeiro lugar na residência, que eles tinham questões retiradas Ctrl+C, Ctrl+V do Harrison, está aqui do meu lado. Então, o material de vocês, da Sebrasp, ele tem muita coisa do Harrison, tá? Porque eles gostam. Esse tipo de informação você não consegue de outros cursos, tá?
FCC, FGV já tem uma pegada diferente. Gosto muito do UpToDate, gosto muito de diretrizes nacionais, gosto muito do livro de emergências clínicas da USP. Mas quem tivesse concentrado o estudo no Harrison, teria sido muito bem sucedido nessa prova. Então, cada banca tem sua particularidade. Eu, particularmente, adoro a Sebrasp. Stone tem extrema facilidade com a FGV. E ambos temos uma paixão pela FCC, que é a banca mais elegante, questões mais bem elaboradas. Okay? Com relação às doenças renais endócrinas, a suplementação de vitamina C está associada a um risco aumentado de formação de cálculos de oxalato de cálcio em mulheres, possivelmente devido aos níveis elevados de oxalato no sangue. Essa daí, pessoal, é uma questão que está errada, é inclusive uma questão muito bonita que está no nosso material, bem destacado, que a suplementação de vitamina C está associada, sim, a um risco aumentado de formação de cálculos de oxalato de cálcio em homens, mas não em mulheres. E é aqui que a banca queria pegar vocês. Tudo bem? Caiu uma questão muito parecida semana passada no STJ. Então, daria para ter revisado aí, né, o material e acertado essa questão. O termo histopatológico, glomerulonefrite crescente, é o equivalente patológico da manifestação clínica da síndrome glomerular vascular. Isso aí. Errado. Como o Harrison traz ipsis literis, a glomerulonefrite crescente é o equivalente patológico da manifestação clínica da glomerulonefrite rapidamente progressiva, seja lá qual for a sua causa. Então, item errado. Certo? Acho que até aqui começa com a prova que é capciosa, porque exige aquele conhecimento específico do Harrison, mas uma prova totalmente dentro do que o método concursado ensina para o Sebrasp, que é o nosso foco. Dentro do contexto da banca. Da banca. Mostrando aqui para vocês, ó, que isso aqui é o nosso simulado, certo? Já era o quinto simulado que a gente fazia, onde a gente vai falar sobre a enxaqueca, né? E que, inclusive, não são a enxaqueca e outros tipos de cefaleia primária, cefaleias vasculares, e que esses distúrbios não manifestam alterações vasculares de maneira confiável e os desfechos do tratamento não podem ser previstos por efeitos vasculares. Então, é exatamente o que traz a questão. Aqui embaixo, o material do médico concursado, aí a nossa letrinha, nosso grifo. A urticária é mediada por mastócitos e basófilos na derme superficial, o mesmo processo da origem angioedema, quando os mastócitos mais profundos na derme são ativados. Então, ao contrário. Aqui mostrando que glomerulonefrite rapidamente progressiva é a manifestação do termo histopatológico glomerulonefrite crescêntica. E aqui a gente traz do Harrison, certo? Aqui em seguida o nosso material, a autoingestão de vitamina C tem sido associada a maior risco de cálculos em homens, mas não em mulheres. E esse trecho é do UpToDate, tá? Trecho é do UpToDate e está no nosso material, né? Traduzido. Perfeito. Seguindo, gente. Julgue os seguintes itens relativos às doenças reumáticas. Pacientes portadores de artrite reumatoide, 56. Com maior tendência a desenvolver doença extra-articular, tem histórico de tabagismo, correto. A gente sabe que o tabagismo é, de fato, o maior fator ambiental associado à artrite reumatoide, e não só isso, mas fisiopatologicamente aquele fenômeno de citrulinização de peptídeos e, portanto, a mais manifestações clínicas, manifestações essas mais graves, maior riqueza de manifestações extraarticulares. 57. A manifestação extraarticular mais comum de espondilite anquilosante é a oveita anterior aguda, correto, certo? Pergunta clássica de prova, está no nosso material bonitinho. Evolução da síndrome de Sjögren é rápida e, na maioria dos pacientes, cursa com complicações sérias das glândulas exócrinas. A evolução da síndrome de Sjögren é lenta, uma doença crônica lentamente progressiva, às vezes até fibrosante. Você sabe que esses processos fisiopatológicos demoram e tem, portanto, errado. 59, para fechar o bloquinho da reumato, o fenômeno de Raynaud secundário associado à esclerose sistêmica costuma progredir para alterações estruturais irreversíveis nos vasos sanguíneos de pequeno calibre. Tanto é que a gente faz a capiloroscopia ungueal e espera a alteração do padrão esclerodérmico, o padrão SD, culminando em úlceras isquêmicas nas pontas dos dedos, necrose e amputação, correto, né? Também é uma foto clássica que tem aqui no Harrison, trecho ipsis literis Harrison, que está no nosso material. Mostrando isso para vocês, no nosso simulado a gente falou sobre o tabagismo como fator de risco ambiental principal da artrite reumatoide, comentou sobre isso.
Mas aí também, né, falando que a uveíte anterior aguda é a manifestação histoesquelética mais comum no Sjögren, Na espondilite. perdão, tem razão, na espondilite anquilosante, obrigado. Especialmente em pacientes que já têm HLA-B27 positivo, e fenômeno de Raynaud ocorre em mais de 90% dos pacientes com esclerose sistêmica, certo? E nesses casos, com alteração estrutural progressiva, com fluxo sanguíneo permanentemente prejudicado, podendo resultar em ulceração ou infarto sistêmico digital, exatamente como cai na prova de vocês. Aqui, manifestação clínica, né, de Sjögren, sendo citada aí como uma síndrome primária de evolução vagarosa. Então, olha o termo, né, que o Harrison vem usar, que vai cair na sua prova. Então, é por aí. Infectologia, Rick. Vamos lá. A imunidade inata é o mecanismo de defesa mais importante contra a candidíase disseminada por via hematogênica. E os macrófagos são os componentes mais potentes dessa defesa. Essa resposta está errada. São os neutrófilos. Informação também disponível no Harrison. A endocardite infecciosa isolada de válvula tricúspide por Staphylococcus aureus com febre persistente requer tratamento cirúrgico pela gravidade iminente. Essa questão marcaria errado. Não tenho essa informação, não me recordo dessa recomendação aí de cirurgia. O Harrison, inclusive, especificamente fala que quando eu tiver uma endocardite infecciosa por S. aureus, que o doente se mantém séptico a despeito de tratamento nas válvulas esquerdas, ele fala mitral e aórtica, aí sim eu estou autorizado a pensar em tratamento cirúrgico. Mas, dificilmente, raramente, é assim que o Harrison coloca, eu vou precisar fazer um tratamento, além do tratamento clínico com antibiótico, quando eu tiver uma endocardite infecciosa por S. aureus isolada de tricúspide. Então, item importante. Então, difícil. É muito da Sebrasp, é feeling, né? É bom senso, é muito da... Eu já ouvi falar nisso, eu nunca ouvi falar nisso, né? Um pouco de conhecimento do mundo. Em homens sexualmente ativos com menos de 35 anos, a epididimite aguda é causada com mais frequência por Chlamydia trachomatis. Puxa, isso na hora da prova a cabeça explode, né? Por que não gonorreia, gonococo? E aí, doutor Stone? Estatisticamente, também é uma resposta que a gente tem do Harrison. A principal causa em homens antes de 35 anos de idade é, de fato, clamídia. Então, item correto. E essa literacidade médica, né, Ricardinho, que a Sebrasp busca e que a gente alerta tanto no nosso material quanto na nossa mentoria. Tanto o hospedeiro normal quanto o imunocomprometido, a complicação mais debilitante do herpes zoster é a dor associada à neurite aguda e à neuralgia pós-herpética. Para mim faz sentido, marcaria correto. Prolongamento do intervalo QT no eletro é um efeito adverso possível do antibacteriano telavancina. Eu nunca ouvi falar nesse antibiótico. Provavelmente essa questão eu deixaria em branco. Eu não me atreveria. O item está correto, né? Na verdade, eu também nunca tinha ouvido falar nesse antibiótico, mas a gente pesquisou para trazer aqui para vocês e o item parece correto. Eu confesso que eu fui, né, até para ter uma ideia da prova melhor, apesar de não ter entreguei meu gabarito em branco, eu já estou aprovado nos outros tribunais, mas eu marquei correto isso aí, pensando assim, cara, se vai cair isso na prova, e sendo Sebrasp, deve ser um antibiótico que de fato alarga o QT. Então, são estratégias aí, mas é uma excelente questão, de fato, para deixar interrogado. Mostrando para vocês, mais uma vez, que as questões são o Harrison purinho. Imunidade inata é o mecanismo de defesa mais importante contra a candida disseminada, e o neutrófilo, não macrófago, é o principal componente dessa defesa. Eu pensei nisso, cara. Isso é uma doença de neutropênico. Macrófago não parece ter tanto a ver, né? A minha crítica de Sebrasp é que eu gosto muito de clínica médica, e não detalhe desse tipo. Então, você poderia fazer um caso clínico lindo de candidemia, né? Isso. Como a FGV faz, explorar o conhecimento de clínica médica do candidato. Aí ele coloca um detalhe desse. Cobrar um candida score, né? Saber quem é que eu vou tratar com ANFO ou com equinocandina, isso é clínica médica de verdade. Aí me vem com essa. Isso é faz parte do jogo, médica, faz né? parte de conhecer o que te espera no dia da prova. Paciência. Epididimite, Harrison. Em homens sexualmente ativos, com menos de 35 anos de idade, a epididimite aguda causada com mais frequência por Chlamydia trachomatis, e menos comumente por Neisseria gonorrhoeae. Então, exatamente, vejam só como está lá no enunciado de vocês.
Será que os alunos vão estudar o Harris para o INSS? Para o Sebrasp. Aí uma dica, não precisa nem falar, né? Endocardite por Staphylococcus aureus, aí a gente percebe que o tratamento cirúrgico deve ser considerado, mas olha a última frase, a endocardite isolada de válvula tricúspide, mesmo com febre persistente, raramente requer cirurgia. Então, a nossa questão estava errada. Agora a gente tem um caso clínico de uma mulher de 42 anos de idade, certo? Diabética, hipertensa, usando âmlo, dipino, hidroclorotiazida, metformina, bisoprolol, e que está se queixando de sede, parestesia, fraqueza muscular, pressão um pouquinho fora de meta, tem uma síndrome metabólica aí com frequência abdominal aumentada, ácido úrico elevado, LDL 183, uma glicemia de jejum 128, uma glicada de 7,4, um pouquinho fora da meta aí também para o diabetes dela. Uma microalbuminúria com 340 microgramas a miligrama, potássio de 3 e creatina de 1,2. Então, a gente está diante de um caso de uma mulher jovem com síndrome metabólica e associada a isso uma hipertensão que parece ser secundária. Nesse contexto onde a gente tem uma hipertensão associada à hipocalemia, né, com essa queixa de parestesia, essa queixa de sede, até prova em contrário, a gente vai estar diante de um hiperaldo numa prova, né, um hiperaldosteronismo primário como causa dessa hipertensão secundária. Então, com base no caso clínico apresentado, julgo os itens a seguir. O inibidor do SGLT2 deve ser prescritor, visando a redução do risco cardiovascular da paciente. Me parece coerente. No caso da paciente em questão, a hidroclorotiazida deveria ser substituída por um IECA. É uma questão interessante, né, Ricardinho? O que é que você acha? Eu marcaria correto. Uma paciente com microalbuminúria, esse hidrocloro aí pode estar, sei, tem um cheirinho de hiperaldo, mas pode justificar esse potássio mais baixo, tem um ácido úrico muito alto. Acho que seria coerente substituir. Vai aumentar o aporte de distal, hidroclorotiazida de sódio, né? E na vigência do hiperaldo vai fazer com que a paciente sinta mais sede e expolie mais potássio ainda. Então, é um prato cheio para o hiperaldo. E, nesse caso, o IECA vai ser super bem-vindo. Ainda tem um ácido úrico de 11 para confirmar aí, de fato, que essa hidrocloro talvez seja melhor lá fora. Inicialmente, recomenda-se dosagem da 18-hidroxicorticosterona. Eu não conheço nem esse exame, nunca pedi, atendo paciente com síndrome metabólica diariamente e não desconheço o feeling, e ainda mais inicialmente, eu acho. E essa é a coisa que a gente sempre comenta, né? Os moduladores da Sebrasp importam muito. Então, quando ela coloca inicialmente, poderá ou deverá, a gente precisa circular, entender qual que é a informação que ela está querendo trazer para a gente com isso. Inicialmente, a gente não vai dosar esse metabólico intermediário aí, da via da síntese da aldosterona a partir do colesterol, mesmo nos doentes que têm suspeita de hiperaldo primário. Então, item errado. Para controle do LDL, deve-se indicar Sinva, de 20 miligramas. Estatina aí em dose baixa, baixa potência, paciente de alto risco cardiovascular. Perfeito. E se a gente for olhar pela Sociedade Brasileira de Diabetes, agora 2024, vai ser uma doente de muito alto risco cardiovascular por conta da albuminúria. Então, sem sombra de dúvidas, é uma doente que essa estatina não tem a potência apropriada para tratamento. Beleza. Na questão seguinte, a gente tem um caso clínico aí, que a gente vai avaliar mais com relação à fotobiométrica médica. Eu estou diante de um doente idoso, com a desorientação, dificuldade de ambular 2 dias. O médico levanta a hipótese de hipotireoidismo e a família fala, opa, está estranho, eu gostaria de buscar uma segunda opinião. Então, 69. O médico assistente deve informar a família em face da situação clínica da paciente a respeito do diagnóstico, do prognóstico, dos riscos e dos objetivos de tratamento, sim, obviamente, sempre correto. Cabe ao médico assistente e não à família decidir sobre a execução de práticas terapêuticas. Então, primeiro que a gente trabalha com um projeto terapêutico singular, a gente precisa combinar com o paciente, com a família, a terapia. Certo? Em segundo lugar, que cabe ao médico decidir sobre a execução da prática. Então, é um médico que vai decidir que o remédio será tomado todos os dias, ele vai lá na casa do paciente todos os dias dar a levotiroxina. Se você parar para pensar em como está escrito o português da questão, isso não faz muito sentido, certo? Eu achei muito impositivo, né? Perfeito. Eu iria de errado. E diante da situação clínica da paciente, 71, o médico assistente tem o dever ético de se opor à obtenção da segunda opinião solicitada pela família do paciente. Isso vai contra o que o Código de Ética preconiza, de fato, no direito dos pacientes e dos familiares terem uma opção à segunda opinião,
E, na verdade, o médico deve passar todos os dados clínicos de forma apropriada para esse segundo colega, assim como amanhã pode ser que eu seja o médico que vai ser a segunda opinião, né, Ricardo? Item, portanto, Errado. é errado. Um paciente com 60 anos procura a unidade de saúde e há 3 dias está com dor no membro inferior, associada a edema e calor local. O exame físico mostrou edema no membro inferior esquerdo, localizado abaixo do joelho, um calor, rubor e sinal de Romas bandeira positivo. A partir dessa situação, a venografia é considerada o exame de maior acurácia para o diagnóstico do problema clínico em questão. Entretanto, só deve ser solicitado se os exames menos invasivos forem conclusivos. Tudo bem. Baixos níveis de dedímero excluiriam a possibilidade de TVP no referido paciente. Clínica clássica, exame físico característico, não vai ser o dedímero que vai dar esse diagnóstico. A mesma história do TEP, né? Sebrasp ama dedímero, é incrível como Dedímero é corriqueiro. excluiria num baixo risco. E aqui a gente está falando de um doente que tem alto risco, alta probabilidade pré-teste, então não se aplica. A solicitação de troponina seria útil para afastar a possibilidade de obstrução arterial do membro inferior esquerdo. E de troponina para excluir que é uma obstrução arterial aguda, mesmo que viesse alto, Isso. fala, não tem esse poder, né? O Doppler do membro inferior esquerdo pode apresentar resultado negativo se a obstrução se localizar de forma isolada em veias distais. Ok. Correto, né? Quando a gente tem uma obstrução muito distal, isso pode acontecer em 1 a 2% dos casos, segundo o livro da medicina de emergência. Realmente o Doppler pode ser falso negativo, inclusive recomenda-se repetir esse Doppler se a suspeita clínica for alta depois de 1 semana. Então, item correto. E aí, a depender do caso clínico, você vai para a venografia, né? Isso. Uma paciente com 40 anos estava no atendimento médico sem sintoma, quis fazer todos os exames, de rotina, entre aspas, né? E ela contou que fumava meio maço, aí 10 cigarros por dia desde os 16 anos, era sedentária, mas procurava fazer uma dieta ok, nunca bebeu ou fez uso de drogas, atividade sexual esporádica, sempre protegida, e tinha dificuldade de iniciar e manter o sono. Esquema vacinal completo, exame físico inalterado. A respeito da situação, julgo, 76. No que diz respeito ao tabagismo, o médico deve avaliar o estágio motivacional da paciente. Perfeito. Se este for de pré-contemplação, que é aquele paciente cardíaco que nem pensa em largar o cigarro ainda, nenhuma medida deve ser tomada. Errado, tá certo, gente? A gente precisa mostrar ao paciente que existe risco, fazer um aconselhamento breve, a gente inclusive coloca isso no nosso material. E por culpa da FGV e FCC, que cobram muito questão, principalmente da FGV, questões sobre tabagismo, sobre essas fases de abordagem, né, da cessação do vício, da bupropiona, eles adoram essas questões. Mas cedo ou mais tarde vai aparecer em outras bancas, como apareceu hoje. O médico deve prescrever um indutor do sono, pois a dificuldade da paciente em manter o sono provavelmente está relacionada com a sua incapacidade de iniciá-lo. E tem errado, né? Na verdade, a gente vê isso acontecendo muito no dia a dia, mas está equivocado. Eu preciso fazer uma anamnese do sono apropriada, saber o que é que está acontecendo, existe ou não um componente de ansiedade que não foi colocado no enunciado, como é que essa paciente está usando estimulante, está indo dormir de que horas, o que é que está acontecendo, e a partir daí sempre tentar primeiramente as medidas de higiene do sono. É o classismo da Sebrasp. Gosta né? muito do básico, de medidas não farmacológicas, assim como a FGV, para depois partir para a abordagem farmacológica. Os exames laboratoriais para referida paciente devem se restringir ao rastreio de doenças metabólicas, a sorologia para HIV, exame de Papa Nicolau e mamografia? Não, né? Na verdade, ela não tem idade ainda para solicitação de mamografia, não tem histórico nem de câncer de mama na família, pelo que foi colocado no enunciado, e nem a gente vai se restringir à sorologia para HIV, pelo menos o VDRL também deve ser feito, e outras sorologias para infecções sexualmente transmissíveis devem ser consideradas. Quando eu li, Tony, eu achei, poxa, essa moça fuma 24 anos, né? Será que não era uma indicação de mamografia mais precoce e tal? Mas esse verbo, o restringir, ele valida, eu acho. Devem se restringir, né? Uma locução verbal toda muito fechada, perfeito, um modalizador da Sebrasp. E quanto à prática de atividades físicas, uma vez apurada a inexistência de doença, o médico pode aconselhar a paciente
a iniciar para ter exercícios leves ou moderados, sem restrições, tá certo, gente? A gente considera essa questão correta. O conceito aqui é um conceito que todo mundo vem tomando, né, de que se o paciente não é sintomático do ponto de vista cardiovascular e não tem fatores de risco, ele é um paciente que, para iniciar atividade física leve ou moderada, inclusive pode progredir isso a intervalos leves a moderados, não tem problema nenhum. A gente precisa estimular as pessoas, de fato, a fazerem exercício físico. Então, mostrando aqui no nosso material, ó, na pré-contemplação, estratégia na abordagem de levantar dúvida para aumentar a percepção sobre os riscos e os problemas do comportamento atual. É uma oportunidade, né, de avisar dos riscos. Aconselhamento breve, né? O paciente vai para casa com aquela pulga atrás da orelha e, às vezes, volta querendo parar de fumar. E não adianta também falar muito, né, Ricardo? É interessante que os estudos falam que não adianta se falar mais do que 2 minutos. É realmente um aconselhamento breve. Levanta ali a dúvida e deixa o cara pensar sobre isso. E essas fases, elas são para todas as motivações de mudança, né? Não é especificamente para o tabagismo, mas sempre cai em prova relacionado ao tabagismo. Beleza, Henrique. Olha, o paciente da geriatria, para você. O meu paciente, 80 anos, vai para a UPA com confusão mental, logo após acordar, não conseguiu dar muitas informações, a não ser resposta a perguntas simples. Ele é hipertenso, usa hidroclorotiazida, ao exame físico, PA de 130 por 90, frequência respiratória normal, temperatura normal, saturando 96%. Sinais de desidratação, estava turgor e elasticidade diminuída e como da pele, né, e com mucosas ressecadas. Exame neurológico normal. Ausculta cardíaca e respiratória sem sopros ou crepitações. Abdômen normotenso, sem áreas com ruídos aéreos, sem áreas de hiperestesia. Pulsos simétricos e normais. Exame neurológico, como disse, normal. Portanto, o que é que ele quer? Recomenda-se prescrever um benzo com um paciente que está com alteração de consciência. Errado. Faz-se necessária a prescrição de antimicrobianos, uma vez que infecções são causas comuns de confusão mental abrupta em idosos. Você não pediu nem exames, não tem nada que diga que isso é infeccioso. Você tem um paciente desidratado, muito precoce esse antibiótico aí. Inclusive, muito se critica essa questão de usar antibiótico de forma indiscriminada para o idoso, né, em delírio, ou com estado confusional agudo, que não se sabe ainda a causa. Então, a gente precisa fazer uso racional dos antimicrobianos, isso, inclusive, é um dos tópicos do edital do SEBRAS. E essa hidroclorotiazida, né, no idoso, 80 anos. Perfeito. Para pacientes com sinais de desidratação, podendo apresentar tanto hipo quanto hipernatremia, que são ambas corrigidas com uma reidratação adequada. Perceba como ele coloca que é uma reidratação adequada. Isso. Bem indicada dentro do contexto. Considero correto. Deve-se aplicar imediatamente uma ampola de glicose. Não vou nem ler o resto. Sem a gente saber se há hipoglicemia de fato e correndo o risco de precipitar sem saber o histórico desse paciente, isso é cefalopatia diabética. O diabético aí está fazendo coma prosmolar por causa dele. Perfeito. Está desidratado, o hidrocloro está entrando. Está confuso, né? O fator de risco clássico para o estado de hipertensão prosmolar. Questão atípica da SEBRASP, cuidados paliativos. Desconheço cobrança anterior deles tão explícitas desse jeito. Também achei interessante, né? Muito da prática clínica, mas realmente diferente para a SEBRASP. 84. Quadros de dor devem, dentro dos cuidados paliativos, sempre que possível, ser tratados com opioides, pois analgésicos simples são pouco efetivos quando do surgimento da dor em pacientes sob cuidados paliativos. Gente, item errado, certo? Na verdade, existe toda uma questão nos paliativos de a gente rodar opioide, fazer rotação de opioide e poupar opioide. Então, quadros de dor devem, sempre que possível, não ser tratados com opioides. Óbvio que se eu tenho uma dor de 7 a 10, eu vou fazer, além dos adjuvantes, o opioide para tratar a dor aguda, mas eles não são medicamentos de escolha. Pacientes sob cuidados paliativos com dispneia de leve intensidade que não respondam ao tratamento convencional podem ser tratados com codeína pela via oral. Então, de fato, o item correto, certo? A codeína via oral oferece certo benefício, e aí tem várias teorias de redução da percepção da dor, né? Vira morfina, né, na circulação hepática. E sim, de fato, a codeína, inclusive, tem um efeito antitussígeno, né, interessante também nesse contexto, e item correto, portanto. 86. Pacientes sob cuidados paliativos com autopsia produtiva devem fazer uso de antitussígenos para reduzir a produção de muco e, assim, reduzir a dor muscular e a exaustão causadas por esse sintoma. Né? Na verdade, esse item consideramos errado,
A gente sabe que nos cuidados paliativos a gente usa os antitussígenos para tosse seca. Né? Os antitussígenos não têm o poder de reduzir a produção de muco. Quem altera a reologia do muco e que vai tornar o muco menos viscoso, aumentando a filância do muco e talvez facilitando sua expectoração, são os mucolíticos, né, ou expectorantes. Então, existem essas três classes: mucolíticos, os expectorantes e os antitussígenos. Os antitussígenos são para tosse seca e tem, portanto, errado. 87 pacientes em fase terminal de vida que apresentam acúmulo de secreção na via aérea, que a gente chama de cuidados paliativos de sororoca, né, podem ser tratados com medicação anticolinética. Então, se eu paro para pensar que a gente faz gota do colírio de atropina sublingual, inalação com impratrópico, que é um antimuscarínico, né? Posso fazer a escopolamina endovenosa ou iosina, que também é um anticolinético, na verdade. De fato, a gente tem que diminuir a secreção no trato respiratório, e a acetilcolina quem faz essa secreção aumentar, né, a transmissão do parasimpático. Portanto, o item correto, podem ser usadas medicações anticolinéticas. Show? Seguindo? Seguindo. Julgue os próximos itens, considerando o posicionamento do INCA em 2023, sobre diagnóstico precoce de câncer de mama. Ensaios clínicos randomizados demonstram redução de mortalidade para o rastreamento mamográfico em mulheres até os 79 anos. Até os 69 anos. É 69, não 79. Recomenda-se o rastreio mamográfico bienal para mulheres a partir dos 40 anos. 50 anos. De 50 anos. E, gente, é interessante porque o INCA vem em 2023 dizer: mantemos as nossas recomendações, né? É de 50 aos 69 anos, rastreio bienal, não tem isso de diminuir nem aumentar, porque é isso que os estudos mostraram. E a questão que foi cobrar isso também é uma questão clássica, que tem muito no nosso material, que a gente também bateu muito na tecla na mentoria. Apostila de miscelânea, né, que também tem essa parte aí de rastreio oncológico. Em seguida, eu tenho um caso clínico de uma paciente de 42 anos de idade, tabagista, que acorda à noite com um quadro de desconforto gastrointestinal forte há 4 horas, certo? Vem associada à náusea, e já há um tempo, aí, há 2 meses, a paciente vinha com halitose e salivação excessiva, refere ainda ao episódio de refeição copiosa antes de ter se deitado. Exame físico inocente, eletro, alteração inespecífica de repolarização. Com base nesse quadro, julgo os próximos itens. 105. A domperidona deverá, olha só como eu falo dos modalizadores, fazer parte da terapêutica no caso em questão. Então, não, domperidona é errado, né? A gente tem cada vez mais usado menos procinético, né? Eles não demonstraram benefício, e o uso prolongado está associado a risco de aumento do intervalo QT e outros potenciais efeitos deletérios cardiovasculares. Então, não, né? Talvez se ele tivesse escrito poderá como sintomático, alguém argumentasse que sim, mas não deve fazer parte da terapêutica. Troponina ultrassensível deverá ser dosada na paciente, Ricardinho. Eu e o Ricardinho tem uma querela com essa questão. Achei polêmica. É uma paciente de alto risco, tabagista. Eu não achei que ficou claro que ela ainda está com dor na hora dessa avaliação. Então, é uma questão que eu talvez deixasse em branco. Porque eu não sei qual é, como a Sebrasp é muito conservadora, eu não sei se talvez o elaborador considere excessivo pedir essa parte. Ele usa um modalizador deverá, né? Então, eu talvez deixasse essa questão em branco. Você marcaria correto? Eu marcaria correto, certo? Eu penso que eu estou diante de um quadro de uma mulher de 42 anos tabagista. As últimas diretrizes, inclusive a gente teve no ano passado, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, brasileira saiu em português, né? Pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma publicação específica aí da saúde da mulher e relatando como as mulheres têm mais infarto assintomático ou com manifestações atípicas, morrem mais, têm um quadro clínico menos reconhecido, e com 4 horas de uma dor retroesternal de forte intensidade vai caber o diagnóstico diferencial, de fato, com a síndrome coronariana aguda. E o fato do eletrocardiograma estar normal não implica que ela não possa ter um infarto sem supra ou, eventualmente, até uma angina instável, mesmo se essa troponina vier normal. Então, só uma dica, tá? A gente fala que vai deixar em branco e eu realmente deixo em branco. Eu sou muito conservador nas provas da Sebrasp. Eu tenho uma estratégia, a depender da prova, de deixar de 5 a 10% dessas questões em branco para eu correr menos risco.
e geralmente se erra uns 10% da prova, 10, 12% dos itens que você marcou. Se você conseguir ficar nessa média, você vai ter uma pontuação líquida acima de 70%, que é muito boa para a Sebrasp. Então, é uma prova diferente, você tem um componente ali de psicológico, de sabedoria, até de autoconhecimento, para também não sair chutando e ter prejuízo, tá? Eu acho que existem umas técnicas de fazer contagem de contas corretas, contas erradas, marque tudo. Eu não sou desse time, eu sou mais conservador e não tenho nenhuma vergonha de deixar algumas questões em branco. Não pode deixar demais, porque vai fazer falta. Agora, as que eu deixo em branco, geralmente eu iria errar, é incrível. Então, tem alguma coisa que fala no ouvido da gente, né? A história do filho. 107. Uma endoscopia digestiva alta normal é suficiente para afastar o diagnóstico de refluxo, item claramente errado. A gente sabe que a endoscopia é muito mais para avaliar a complicação do que para o diagnóstico diante do paciente com quadro clínico típico. Caiu semana passada. Pois é. 108, a elevação da cabeceira do leite em cerca de 15 centímetros e o abandono do tabagismo são medidas importantes no tratamento da paciente. A gente tem medida aí antigravitacional, o abandono do tabagismo, que causa, de fato, relaxamento do circuito esofágico inferior. Ok. Próxima questão, Ricardo. Uma paciente de 74 anos foi no ambulatório com dor torácica compressiva ao subir rapidamente as escadas da sua casa. Então, ela tem alívio após 3 minutos de repouso e essa história já tem 6 meses. De acordo com o histórico clínico, ela tem um episódio de síncope a subir uma ladeira na última semana, sem liberação esfiteriana ou pródromos, e com rápida recuperação da consciência, sem período pós-ictal ou sequelas. É dislipidêmica há 15 anos, tratada com Simva 20 mg. Ao exame, frequência cardíaca de 82, PA 130 por 78, ritmo cardíaco regular, um sopro mesosistólico de injeção no quarto espaço intercostal, linha paraesternal à direita, do tipo crescendo ou decrescendo, com irradiação para carótida, estenose aórtica. Os demais dados não revelam nenhuma alteração significativa. O eletro revela hipertrofia ventricular esquerda. O mais correto era sobrecarga ventricular esquerda. Recomenda substituição da Simva por Rosuva, prescrição de metoprolol e AS, como tratamento de escolha. Mulher idosa, que está subindo uma escada rápido, ou seja, um paciente aparentemente funcional, sincopou com pré-cordialgia, você está esperando o quê para ela morrer? Né? É uma paciente com indicação cirúrgica. Eu acho que está lindo esse metoprolol, o AS, melhorar a estatina dela, mas falar que é o tratamento de escolha, fica uma pulga atrás da orelha sobre a abordagem cirúrgica. Eu marcaria errado. Por quê? Conhecendo o padrão da Sebrasp. Porque o que a Sebrasp faz? E a gente faz isso nas questões, você faz muito. Na mentoria, a gente bateu muito nessa tecla também nos simulados. É dar um enunciado de uma coisa e cobrar perguntas como se fosse de outra. E perguntas verdadeiras. Isso. Então, por exemplo, ela fez uma questão linda lá de dissecção aórtica. Você lembra dessa questão, Ricardinho? E jogou tudo para síndrome coronariana aguda. E aqui ela faz de uma valvopatia sintomática e quer jogar para você para síndrome coronariana crônica nesse caso. Então, assim, eu não sei quanto é que está o LDL da mulher de 74 anos para, de repente, trocar essa Simva por Rosuva, né? Ou prescrever metoprolol e AS seria tratamento para coronariopatia, mas talvez ela esteja sintomática apenas, exclusivamente, da estenose aórtica. Então, e o tratamento de escolha diante desse caso clínico é a valvopatia, né? É tratar a valvopatia cirurgicamente. Então, para mim, esse item é errado, sem dúvida. 110, mas é a Sebrasp sendo complicada. 110, a angiotensina de artérias coronárias é o exame mais apropriado a ser solicitado? Fora de contexto. Perfeito, errado, né? Não é o exame mais apropriado a ser solicitado. É de eco antes. Perfeito. Para mostrar para vocês, opa, vamos para frente. Depois eu volto aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês. Antes de continuar, Stone, só merchandise, né? Se liguem nos próximos concursos que estão para sair, concursos excelentes. Ministério Público da União, qualquer momento sai edital. Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, TRT1, top também, carreira idêntica à do TSE. Nós vamos, já abriu o edital agora, o TRT da 15ª região, que é Campinas e Interior, também um concurso maravilhoso, e pô, eu adoro São Paulo, morei 7 anos, você também. Morar no interior de São Paulo ainda chega a ser melhor pela qualidade de vida, pela
estrutura das cidades que é maravilhosa. Então, um belíssimo concurso, e eles abriram possibilidade de vaga, além de Campinas, em Bauru e São José não sei se é Rio Preto ou São José dos Campos. Ok? Temos CESAP, quem é de Natal, Rio Grande do Norte, vai ter o concurso do Estado, e para os mineiros, Prefeitura de Belo Horizonte também está em iminência aí de sair, já a banca é IBFC. Saiu o INSS, né? A gente está com o curso. INSS nem se fala, né? INSS é o concurso do ano de 2025, pelo número de vagas, pela qualidade do emprego, né? Pela carreira, que é muito boa. Então, esses concursos, eles ficam muito interessantes no médio e longo prazo. Tem a progressão anual. Então, não espere ganhar rios de dinheiro no primeiro mês, mas no médio e longo prazo fica uma carreira interessantíssima, muito boa. E INSS é um concurso imenso, edital geralmente muito prolongados. Se for para deixar estudado em última hora, não vai dar tempo, vai chegar despreparado para a prova. Perfeito. Vamos seguir? Vamos. Pode ir lá. Um paciente sedentário e tabagista de 59 anos compareceu ao ambulatório para avaliar palpitações. Há 6 semanas, ele decidiu começar a correr para melhorar sua capacidade aeróbica. No entanto, observou que toda vez que corre, sente palpitações, desconforto retroestornal e pré-síncope. Essas sensações persistem por até 10 minutos depois que ele interrompe a corrida. O exame físico e o eletro são normais. A partir do caso, clínico julgue os itens. Trata-se de uma angina típica, classe 1, segundo a Sociedade Canadense Cardiovascular. Para mim é ok. Perfeito. Né? Angina CCS1, angina os esforços, o cara está correndo e faz angina CCS1. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardio, a realização do teste ergométrico visando-se a confirmação diagnóstica e especialmente a avaliação prognóstica. Correto, né? E é interessante, né, como você coloca, e às vezes há quem fica com medo, mas veja, não se tem muita dúvida que esse cara talvez tenha uma coronariopatia, né? Uma pra caramba, sedentário. Quando corre, o quadro clínico é de uma angina típica. Mas por isso que ele fala, visando-se a confirmação, ok, e especialmente a avaliação prognóstica, porque se eu possuir no teste de SUS um estratificador de alto risco, eu vou precisar mandar esse cara para o CAT. Entende? Se não, eu posso inicialmente fazer o tratamento clínico otimizado. Então, esse é o conceito para a questão toda. Em pacientes como mencionado, o benefício da redução de mortalidade com a cessação do tabagismo superará o risco associado ao provável ganho de peso. Perfeito. Perfeito, pode parar de fumar. Então, só para mostrar para vocês, né, esse é um trecho da diretriz brasileira de cardiologia, que o teste de SUS é recomendado para a estratificação de risco dos pacientes com DAC estável, definição de prognóstico, entre outros, item correto, portanto. Uma questão que eu achei muito bonita e meio sacana, mas muito legal. Um maratonista de 22 anos, saudável, vem para o ambulatório com um holter para investigar uma brada em repouso. O período de frequência cardíaca é de até 44 ao monitor. Em vigília. Ele era assintomático, mas ficou preocupado porque seu avô tinha implantado um marca-passo faz pouco tempo. O exame físico e o eletro foram normais. Ao exame, durante o sono, observaram-se 4 episódios do seguinte traçado. Pois é. 4. Pois é. Então, aí eu tenho, gente, o P prolongado, QRS, o P que prolonga mais, QRS, mais ainda, depois mais, e finalmente eu tenho uma P bloqueada. Então, a gente está diante do fenômeno de Wenckebach, né? Esse fenômeno associado a bloqueio de algumas ondas P, mas de outras não, me permite o diagnóstico de um bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo MOBITS 1, extremamente benigno, pode acontecer em pessoas saudáveis e em atletas que naturalmente são mais bradicárdicos, é muito mais ainda prevalente, tudo bem? Então, eu vou olhar para esse caso pensando que esse cara não tem nada demais, ele tem uma alteração cardíaca fisiológica. E se o avô dele implantou um marca-passo, isso provavelmente não tem a ver com o que eu tenho de alteração nessa fita de eletrocardiograma, tá? Depois eu posso pedir para ele trazer informação a mais sobre o avô. Pode ser que o avô só tenha, de fato, o Leber-Lenegre, né? Uma doença degenerativa do sistema de condução e não tenha absolutamente nada a ver com o maratonista do caso. Então, trata-se de uma canalopatia autossômica dominante com risco de morte súbita, gente. Calma, Viajou, calma, fisiológico. calma, bebê. Ressonância nuclear magnética cardíaca deve, olha o modalizador, ser solicitada devido à possibilidade de outras cardiopatias associadas. Não. Atividade física competitiva deve ser proibida, né? A gente pede aí a Simone Biles
a Rebeca Andrade de concorrer nas Olimpíadas por uma coisa que é absolutamente normal do ponto de vista cardiovascular e tem, portanto, também errado. Na questão seguinte, posso continuar, Ricardinho? Pode. Estou com uma mulher de 68 anos que chega chocada, 78 por 50, com histórico de dispneia súbita a 12 horas e de uma viagem de ônibus de 14 horas havia 3 dias. Além disso, dor e edema na panturrilha direita, taquicárdica, saturando 91%, taquipneica, frequência respiratória de 28, uma hiperfonese de segunda bulha e um BNP de 860, tá certo? Não é leve, só ataque sinusal. A gente pensou aí, talvez, em TEP, é o que todo mundo deve pensar, que a questão está gritando isso na sua cara, mas que devido a problemas logísticos, a anjo-TC e artéria pulmonar e o eco com Doppler somente serão realizados 6 horas depois do atendimento inicial. Com referência ao caso apresentado, julgue os itens que seguem. E aí, Ricardinho, recomenda-se, nesse caso, iniciar o uso da heparina não fracionada antes da realização da angiotomo? Paciente chocada, se for muito macho, até o trombolítico, Pensei né? na Mas tem que ser mesma muito coisa, macho, assim, mas no mínimo heparina, sala de emergência, UTI, até refinar esse diagnóstico. E a heparina não fracionada tem um benefício de eu estar com ela ali em bomba, vendo se ela está funcionando e de ser um antídoto protamina prontamente. Problema. Se eu pensar em trombolizar, né, assim que eu tiver o diagnóstico confirmado, eu posso fazer isso com eco à beira-leito, ver disfunção de VD com esse quadro clínico, eu já estou autorizado a tratar com trombolítico. Nosso trombolítico não precisa ter tanta pressa, né? Isso. Quanto no AVC, no infarto. Até 14 dias para o trombolítico, né, muito embora seja o ideal aplicar o quanto antes, óbvio. Perfeito. Como a questão disse que ainda vai demorar para fazer o eco, eu entendi que ela não vai trombolizar agora. Então, tudo bem, eu iniciar a heparina não fracionada, e que bom que é ela mesmo, e não outra heparina. 118 fala que os achados ecocardiográficos compatíveis incluem dilatação e disfunção do ventrículo direito. E aí, Ricardinho? Ok, corretíssimo. Corretíssimo. A causa clássica aí de insuficiência cardíaca do ventrículo direito por aumento da pós-carga desta câmara. Quer ler? Está melhor para você ler. Está melhor para você. Beleza. Estou diante de uma senhora de 52 anos na menopausa, com dispneia progressiva nas últimas 8 semanas e com aquele quadro sindrômico de labilidade emocional, tremor, palpitação, intolerância ao calor, sudorese excessiva e perda de peso faz 4 meses. Ela usava apenas amlodipino, está com a pressão 172 por 76, então aí tem uma hipertensão sistólica, uma hipertensão bem divergente, batendo a 143, creptando parte inferior do tórax, um refluxo hepático jugular, então tem uma síndrome aí já de insuficiência cardíaca na jogada. Falaremos mais sobre síndrome de insuficiência cardíaca em breve. Ritmo cardíaco irregular em 3 tempos, com uma terceira bulha, né? Sem sopros, edema bilateral dos membros inferiores com extremidades quentes. O ECG é mostrado a seguir. Então, com base nesse caso, o clínico julga os próximos itens. 119. Recomenda-se o uso de apixabana para essa paciente. Ricardinho, como é que você fez a leitura aí desse quadro clínico? O que é que você acha dessa apixabana? Paciente com sugestivo, aí, um quadro clínico sugestivo de hipertiroidismo, evoluindo fibrilação atrial. Feijão com arroz de muitas bancas de concurso, com destaque para FCC. E tem que anticoagular esse paciente. Existe aí um detalhezinho, independente do Chagas-Vasquez, no contexto aí do hipertiroidismo, essa paciente deve ser anticoagulada sim. A pixabana entra, é uma opção boa. Na geriatria a gente gosta muito, até pela segurança do ponto de vista renal, mas para mim está correto, tranquilo. Hipertensão arterial observada pode ser de causa secundária pelo hipertiroidismo. Perfeito. E ainda usa um modalizador permissivo, né? Olha aí como essa fala, pode. Pode é melhor, né? do que deve. Pode é melhor do que deve, né? Então, fica aí, certo? Mostrando para vocês que no nosso material o que fazer em pacientes com FA e hipertireoidismo, deixando claro que todos esses pacientes devem ser anticoagulados, independente do Chagas-Vasquez, tá certo? E claro que a gente fala da hipertensão também associada ao hipertireoidismo. E aí, assim, gente, antes de terminar, né, vamos falar para vocês que Fernanda, nossa colaboradora, né, um orgulho tê-la como par do médico concursado, vai discutir com vocês um pouquinho já sobre as questões de medicina do trabalho que fizeram, né, um montante expressivo aí da prova, e conversar um pouquinho com vocês sobre a discussível. Então, na discussível eu tinha um paciente, Ricardo, de 62 anos, que vinha apresentando o quadro de dispneia nas últimas 2 semanas, progressivamente pior, e que agora chegava com a dispneia paroxística noturna que ele teve na noite de véspera, certo? Perfeito. Além disso, ele é um paciente que no exame físico se apresentava taquicárdico,
com urgência jugular patológica, com uma terceira bolha, sem sopros. Ele não me dava, isso me angustiou muito, não sei se isso aconteceu com vocês na hora de fazer a questão, ele não me dizia a ausculta pulmonar do paciente, nem a propedêutica abdominal, nem de edema, se havia ou não de membros inferiores. Então, isso ficou na minha cabeça. Mas ele não deu porque ele não queria. Isso, ele não queria. Ele não queria lidar, ele não queria que você botasse diurético na resposta. Isso, perfeito. E aí ele, além disso, dava um eletrocardiograma e um ecocardiograma com a fração de ejeção 38%. O paciente era diabético de longa data, certo? Só tratava com metformina e era isso que a gente tinha de informação. E aí ele perguntava qual que era o diagnóstico sindrômico, perfeito, e perguntava qual era a sua justificativa para esse diagnóstico sindrômico. Essa era a pergunta 1. Então, a gente está diante de uma síndrome de insuficiência cardíaca, né? Essa insuficiência cardíaca é uma insuficiência cardíaca quanto ao débito cardíaco de baixo débito e quanto à fração de ejeção, com fração de ejeção reduzida. Então, eu preferiria que você escrevesse tudo isso nessa parte e que justificasse os critérios de Framingham. Então, tem critérios menores e critérios maiores. Eu tenho as alterações jugular, que são critérios maiores, B3, que é um critério maior, dispneia paroxística noturna, que é um critério maior. Eu tenho critérios menores, como taquicardia, né? O edema de membros inferiores não estava lá citado, mas a dispneia, os esforços, entre outros. Então, a gente tinha, sem sombra de dúvida, aí esses critérios, e além disso, eu tinha um ecocardiograma diante de uma clínica compatível, um ecocardiograma com fração de ejeção abaixo de 40%. Então, porque a questão também me dizia que eu tinha biomarcadores normais. Então, mesmo na vigência de biomarcadores normais, com um eco com fração de ejeção menor do que 40% em clínica compatível, isso já encerra o diagnóstico de insuficiência cardíaca. A minha primeira questão discursiva, eu iria por aí, certo? Muito bem. Aí ele pede... Na segunda, na questão 2, ele pede... classificação. Tanto a classificação do ponto de vista sintomático, quanto a classificação do ponto de vista de estágio evolutivo da doença. Então, é um estágio C, Perfeito. classe funcional NIH, NIHA, né? 4. Perfeito. Surgiu uma dúvida do estágio D, por que não D? Porque o paciente com estágio D, ele é refratário ao tratamento. Esse paciente é virgem de tratamento. Então, ele é um estágio C. O paciente tem muita limitação em repouso, mas não chega a ser um estágio D. Sempre que aparece, né, Ricardinho, no nosso material de insuficiência cardíaca, está isso tudo escrito lá bonitinho, e a gente reforçou muito também. A questão de clínica médica, eu jurava que havia uma questão de medicina do trabalho. Então, a Sebrasp presenteou pegou mais leve. Pegou mais leve. Ela pegou pesado nas objetivas mesmo, né? E aí, doenças que mudam a mortalidade. Talvez seja a questão mais comum. Antes disso, vinha a pergunta do diagnóstico etiológico. Para ser diabético, né? De longa data. Isso. Aí, assim, também falei dessa epidemiologia até na primeira questão, mas quando ele pergunta sobre diagnóstico etiológico, para mim, foi muito marcante o fato do quadro clínico ter iniciado há 2 semanas, e agora o cara já está NIHA 4, e no eletrocardiograma, se vocês reparassem bem, existia onda patológica de 2 G3 e AVF. Então, quando eu vou somando a essa síndrome de insuficiência clínica, de uma insuficiência cardíaca rapidamente progressiva, associada a uma zona elétrica inativa em toda a parede inferior, inclusive a artéria invertida, sabe, encadeando essas paredes, eu estou falando muito provavelmente de uma cardiomiopatia isquêmica, que para mim é a aposta da etiologia da questão, certo? Perfeito. Em seguida, ele me pedia 3 classes de medicamentos a serem introduzidos inicialmente para mudança de mortalidade, redução de mortalidade no caso desse paciente. IECA, para beta-bloqueador, inibidor de SGLT2. Se quiser viajar, um mineralocorticoide, um diurético, né? O diurético... Um tresto, daria para não complicar, um joguinho fácil. Valsartana, né? Eu só falando em tresto. E o mecanismo de ação dessas medicações. Então, você poderia usar o mecanismo que você mais domina. Fala aí do mecanismo do IECA, do beta-block, né? E olha a quantidade de coisas que a gente falou. Você precisaria inventar nada. É só distribuir esse texto de uma forma coerente, bem escrita, respeitando a estrutura, né, minimamente de uma redação, só fazendo bem a conexão de fluxo de ideias. Não precisa inventar nada nessa questão. Geralmente as questões Sebrasp, elas são questões que, casos clínicos que lhe permitem ter essa distribuição maior de fluxo de ideia. Uma cetacidose, um TEP,
um infarto. Ninguém vai pegar picuinha com resposta curta. Então, gostei dessa prova, cara. Eu fiquei pensativo, Ricardo, se nessas duas últimas questões, né, não caberia citar a S-estatina. Se eu penso que a causa da cardiomiopatia é isquêmica, talvez o S-estatina também entre aí como alternativas ao gabarito, mas a questão como um todo parecia ser realmente muito mais sobre a Eu acho que insuficiência cardíaca. jogou mais para a insuficiência. Isso, e talvez a gente precisasse um pouco mais desses três, mas talvez a Sebrasp ela faz, às vezes, esses gabaritos ampliados. Citou 3 dos 5, né? Pode ser que venha assim na chave de resposta. Muito bem, pessoal. Obrigado por aguardarem. Nós vamos tentar publicar o quanto antes essa aula. Espero que vocês tenham ido bem, nossos alunos. Foi muito ralado esse curso, foi muita espera, né? Adiaram a prova no meio do caminho. Isso dá mais tempo para estudar em contrapartida. Tem pessoas que morgam, né, durante a jornada. Não é fácil, mas dever cumprido. Foi muito dentro do esperado para a demanda da banca. Espero que vocês tenham de coração ido bem. Que o sucesso de vocês é o nosso. Falar para vocês, pessoal, sigam a gente no @médico concursado, certo? Tá aqui o @, esse é o nosso Instagram. E os nossos cursos, eles estão à venda no médicoconcursado.com.br. Ser um médico concursado, eu estou aqui na casa de Ricardinho, vocês precisam ver o apartamento mais lindo do mundo. A árvore aqui ele escondeu, tão bonita que ela tá, né? Mas agora, falando mais sério, assim, a possibilidade que a gente tem, eu tive recentemente de, né, viajar, sair um pouco, etc. Viajar sem remorso. Sem remorso, né? De ter férias, 13º. Estou programando, estou pensando aí já com meu pai da gente ir para os Estados Unidos ano que vem, então a gente precisa fazer valer isso. A gente sabe que, de fato, tristemente, mas também de uma forma muito sóbria, a medicina vem se precarizando no Brasil, né? Não vai tender a aumentar o valor do plantão do médico. Pelo contrário, mesmo os especialistas estão aumentando cada vez mais o número, pelo menos nos grandes centros, e a gente precisa buscar aí pelo menos um dos nossos vínculos trabalhistas, né, ser um vínculo seguro do ponto de vista financeiro, e essa oportunidade, certo? Um beijo, um abraço, tamo junto, é nóis. Falou.